eu fui procurar primeiro o que faz o Ministério da Cidadania. Foi no Google. Que cuida de esporte, cultura, assistência social, segurança alimentar, disso. E eu queria falar um pouco de segurança alimentar, porque teve aquele número, ficou famoso, e parece que não é bem assim, dos 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então eu queria que você falasse qual que é o número e como se faz a conta. E depois, para a gente ter uma ideia da pobreza, da miséria, principalmente alimentar do Brasil. Qual que seria o número correto, se é que o senhor tem? Primeiramente, boa tarde. Obrigado, pessoal. Emílio, Daniel, fala, garoto. Marco Antônio, né? Alba, Rogério. Prazer aqui em estar com vocês presencialmente, né? Já conversei com alguns aí de forma remota. O próprio Rodrigo Constantino, a gente já se falou remotamente numa das entrevistas. Dizer que o Ministério da Cidadania é isso. É o braço social e esportivo do governo federal. A gente estava falando de qualidade na gestão, né, de estar melhorando ali as boas práticas, ali estar trazendo coisa boa e também corrigindo as disfunções, né, da burocracia. A burocracia veio para ajudar, mas as disfunções atrapalhou muito o país, né? Estamos num caminho de crescimento. Acho que o mérito é ter corrigido essas falhas, esses óbitos que tinha na entrega das políticas públicas. E o Ministério da Cidadania veio com esse conceito, né, do esporte como meio de inclusão social, né, foco na proteção social do nosso país, fortalecimento do SUAS. Vocês terem uma ideia, é o governo que mais investiu em proteção social da história, né, da nossa nação. É o ministério com maior orçamento, né, justificado, que estamos passando por um período de recuperação social. E a gente, pós-pandemia, a gente vem nessa toada de estar aplicando esses conceitos de administração, como o Daniel aqui colocou, né? Sou servidor público de carreira há mais de 20 anos, então dedicado aí à parte de gestão. E a gente vem ali passo a passo, né, corrigindo essas disfunções. Passando aqui para a pergunta do Sami, números são jogados hoje de forma aleatória, né, sem nenhum tipo de fundamento, né, para constranger de fato. Assim como falaram que o Auxílio Brasil ia acabar agora em dezembro, né? Assim como tem outros absurdos aí sendo colocados, né? Campanha, né? Campanha política. Teve um jornal lá em Brasília, né? Um jornal de grande circulação, que falou que a gente tinha 86 milhões de pessoas em situação de rua no país. Imagine, 50% da população você não ia conseguir nem andar. Haja rua. Haja rua. Então, esse tipo de narrativa falaciosa, Sam, a gente tem todo dia para todos os gostos, né? Mas qual que de seria lá para cá. A gente hoje está trabalhando com o aperfeiçoamento do cadastro único, que é esse banco de dados do governo federal, onde é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do governo federal, processo de modernização, aperfeiçoamento. Hoje o Brasil é considerado o 7º país mais digitalizado do mundo por esse processo, né, de desburocratização. E o nosso cadastro único hoje, eu lhe dou um dado, né? Sei que economista gosta de basear aí de dado, que hoje 100% da população que está naquela faixa da pobreza extrema no nosso país, regularmente cadastrado, recebe o Auxílio Brasil de no mínimo R$600. 100%. Tem um cartãozinho, recebe direto. Quantos milhões de cartão foram distribuídos? Hoje nós temos, de beneficiados, nós temos mais de 21 milhões de famílias beneficiadas. O cartão da época da pandemia, que tinha as filas... Acho que começou com 18. Então, tinha aquelas filas para ir... A sacanagem é a seguinte, porque o que acontecia? Vai falar aqui um cara que não sabe muito, mas vou fingir que eu sei. Tá bom. O dinheiro ia para a prefeitura. A prefeitura distribuía. Então o prefeito ia lá e dava o bolsa, alguma coisa para os caras no local. O benefício. A Caixa fez o quê? Vai direto pro cidadão. Então o prefeito lá, ele perdeu esse poder de ganhar o votinho lá. Ficou federal. Cortou o caminho. Fez isso aqui, ó. Deu uma pelezada no local. Então o prefeito está muito triste. Porque ele não tem mais o cartãozinho para dar. Tô certo ou tô errado, ministro? O que a gente fez foi... No processo, por exemplo, do auxílio emergencial, porque vamos separar aqui os programas sociais. Nós tivemos, durante a pandemia, o auxílio emergencial. Isso. Esse, reconhecido, inclusive, pelo Banco Mundial, dos maiores programas... Isso tudo era direto. A lei foi sancionada, em 6 dias a gente começou o pagamento. Eu lembro. 6 dias. A gente começou o pagamento. Esse recurso chega direto, a gente bancarizou mais de 20 milhões, né? Os invisíveis naquela hora ali. 68 milhões de CPFs pagando, chegou perto de 60% da população brasileira sendo atendido pelo auxílio emergencial.
Passado ali o momento crítico da pandemia, vamos para o programa permanente de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma mudança de conceito no programa de transferência de renda. A gente tem que se lembrar que o programa anterior, né, tinha um formato de assistencialismo puro. Isso. E a gente traz um conceito, né, de assistência social focado na autonomia das famílias. Isso é muito importante, porque a gente vem, né, para um programa onde a gente fomenta ali, dá oportunidade para que a pessoa supere a situação de pobreza e não fique no programa de transferência de renda aguardando ali o recurso e fique impedido de conseguir a sua melhora. Porque no programa anterior, todo mundo sabe a história. Estava dentro de casa, né, ou tinha uma pessoa fazendo um trabalho para você, seja uma diarista, etc. Você ia querer assinar a carteira, aquela pessoa virava para você, não assina não, senão eu perco bolsa. Isso. E era assim. Exato. Todo mundo sabe do que eu tô São falando. 21 Perfeito. milhões de famílias. Mas Sim. assim, quantas pessoas Beneficiários diretos? Não, passam fome no Brasil. Porque isso eu não consegui ver. Pobreza extrema, que a gente considera. Passa fome. Pobreza extrema. A fome é a insegurança alimentar grave. Tá. Então, Passa fome e o gordão tá passando fome. Porque esse cara passa de fome. Mais ou menos. A gente considera insegurança alimentar, né? A leve, moderada e a grave. Né? A grave é sinônimo hoje conhecida como a fome. Tá. No Brasil, nós temos hoje, né, identificado 17 milhões de famílias pobres na chamada pobreza extrema. Pobreza. O que é pobreza extrema? Famílias. Abaixo de R$105 per capita. Abaixo de? R$105 per capita. Isso é considerado pobreza extrema. Essas pessoas estão identificadas e 100% delas hoje recebem Auxílio Brasil de no mínimo Não R$600. consegue nem pagar um aluguel, nem uma comida. Não, no então final do nem- mês. então, Mas esses fora do programa de mas transferência esses de aí renda. estão recebendo esse 600. 100%. Então não existe mais. 100%. Eu vejo que a gente está caminhando para erradicação, tá certo, da pobreza extrema no nosso país. Não, mas se você falou que todo mundo recebe isso, não tem mais ninguém abaixo de 105. Abaixo de 600. Então você está falando que é zero 100%. o número de brasileiros em pobreza extrema. Que é o cartão. 100% hoje regularmente cadastrado no Cadastro Único hoje recebe. Se existe alguém que não receba, né, Vocês não tá tão- aí o não Cadastro tá- Único não tá pronto mapeado. para essa pessoa se cadastrar e passar a receber. Mas você não tem mapeamento disso. Hoje temos De quem- identificação disso daí. Nós temos hoje, por exemplo, o lançamento do aplicativo do Cadastro Único, onde você pode fazer o pré-cadastro pelo aplicativo. A gente está dando meios de identificação. Sim. Pessoas em situação de rua. Das 170 mil pessoas identificadas em situação de rua, já temos 150 mil recebendo. Então a gente avança para chegar nos invisíveis, né? E o auxílio emergencial ajudou muito nesse sentido. Então, e a gente está... O pessoal lá, o Paulo Guedes falou isso aqui. Ele falou, pô, que ele se assustou de ver que tinha tanta gente que era invisível, que não tinha nada, não Sim. tinha conta, o cara não era nada.